Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 17 de dezembro. Se você está ouvindo a leitura todos os dias, eu peço desculpas porque a leitura anterior, que é o dia 16 de dezembro, eu falei 16 de abril, mas é 16 de dezembro. E agora estou gravando o dia 17 de dezembro. Carta aos Hebreus, capítulo número 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, : Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, : Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Capítulo número 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto,
para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Capítulo número 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque,
se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, principalmente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Capítulo número 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor,
Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 17 de dezembro. Estou lembrando que na leitura passada eu me enganei e falei 16 de abril, mas a leitura passada foi 16 de dezembro. E agora você ouviu a leitura do dia 17 de dezembro. Estamos quase chegando ao final da leitura, do plano da leitura anual. Eu estou sempre incentivando você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu espero que você continue ouvindo. Na próxima gravação estarei gravando os capítulos 9 e 10 da carta aos Hebreus. Eu precisei fazer uma divisão neste plano para dividir 1189 capítulos, que é o total de capítulos que a Bíblia tem, por 365 dias. Então eu fui fazendo a divisão da leitura. Eu tinha que fazer um plano com 365 dias, a partir do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Então, você pode continuar ouvindo esta leitura, você pode anotar esta tabela que você está ouvindo e depois você mesmo repetir esta leitura em sua Bíblia no próximo ano de 2021. Nós estamos terminando o ano de 2020. Estou sempre dizendo que estou fazendo essa gravação em dias difíceis, mas, irmã Neuza, você repete sempre? Sim, repito, porque foi um trabalho que Deus colocou no meu coração fazer a 4ª gravação da leitura da Bíblia. E em meu site você já tem essas gravações, você pode assistir, ouvir e escolher a melhor leitura para você ouvir. E também você ler na sua Bíblia. Eu te sugiro, te aconselho, você está sempre buscando na palavra de Deus conhecer mais e mais a palavra. Quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que conhece pouco a palavra. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Estarei passando por uma cirurgia na próxima quarta-feira, dia 16 de dezembro. Hoje são 8 de dezembro. Estou me preparando para esta cirurgia. Se Deus, tenho certeza que vai correr tudo bem. E por isso eu estou correndo um pouquinho, acelerando com a leitura, para ver se termino a leitura do ano antes de quarta-feira que vem. Então, hoje você já ouviu a leitura até o dia 17 de dezembro. Um grande abraço, Deus te abençoe, Deus te conceda fé, esperança, paciência, resignação, tolerância. Não se desespere, aguarde o dia de amanhã, Deus proverá. O dia de quando chegar amanhã não é mais amanhã, será hoje. Então, nós sempre estamos esperando viver, amanhecer um dia melhor. Que o nosso amanhecer se cumpra como está na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. E eu profetizo esta palavra para você. Deus sabe por que eu estou falando esta palavra. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ao romper da manhã, Deus pode te conceder uma grande alegria. Alegria que você talvez até possa se surpreender do que Deus vai fazer. Salmo 30, Salmo não é capítulo. Salmo 30 foi escrito pelo rei Davi.
No versículo 5 ele diz: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar esta palavra na sua vida. Deus está me dando agora. Mas talvez você diga: mas irmã Neuza, quantas pessoas vão ouvir estas palavras? Ou este versículo? Ou esta mensagem de esperança? Eu te digo: tantas quantas Deus permitir. Então você agora está ouvindo, você é uma pessoa que Deus está te dizendo: tenha esperança, tenha fé, não se desespere, não se desespere. Esses dias tristes e amargos e tenebrosos vão passar. E aqui na terra findará toda a nossa história, na terra, mas vamos continuar nas mansões celestiais ao lado de Jesus Cristo, onde teremos perfeita paz, onde ali não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, não haverá enterros, não haverá choro. Viveremos uma vida plena de alegria. Eu confesso a você que eu tenho chorado bastante. Tenho sentido muito a perda de uma pessoa muito querida da minha vida. Um neto que Deus o levou com 20 anos. E para mim tem sido muito difícil. Mas em momento nenhum eu falei alguma palavra que pudesse comprometer a minha fé através de Jesus Cristo. Sei que Deus faz tudo no tempo certo. Nós choramos, nós sentimos. Meu filho, que é o pai, minha nora, que é a mãe, a minha neta, que é a irmã, todos os avós, todos estamos muito abatidos. Mas quis Deus recolher o nosso querido Roger, com 20 anos. E isso tem sido difícil para nós. Mas Deus tem nos confortado. Deus tem nos consolado. Deus tem nos dado esperança de um novo amanhecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 5 diz assim: e ali não haverá mais morte, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Então nós teremos uma cidade santa, onde teremos luz eterna, paz perfeita, alegria perfeita. Nós não veremos ali lágrima, choro, dor, tristeza, porque a Bíblia diz que todas as coisas são passadas. Então nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor Jesus, uma vida plena. Mas para isso nós vamos vencer aqui na terra. Nós vamos ter que vencer as lutas, as tristezas, as perdas, os momentos difíceis, a enfermidade, o desamor, a traição, a contenda. Tudo isso vai haver aqui na terra, mas um dia vai se findar. Um dia nós teremos uma vida plena ao lado de Cristo, mas é preciso renunciar ao pecado, é preciso passar pelo caminho estreito para vencer tudo isso aqui, sem blasfemar, sem viver na prática do pecado, sem questionar Deus, que a nossa fé nunca seja abalada por causa dos problemas. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, capítulo 4. Então Deus está nos confortando, Deus está assim me usando para falar esta palavra. Alguém ou alguém, né, que não existe essa palavra alguém, outras pessoas irão ouvir. Apocalipse 7, 17 diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Fique com esta palavra, confie no Senhor, que Ele é o seu consolo, seu conforto, a sua rocha, a sua fortaleza. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolador.
Obrigada por ouvir Neuza Baldini e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Eu creio que sim. Fique na santa paz do Senhor. Estes dias vão passar. Esses dias vão ficar para trás. Em nome de Jesus, vamos ter motivos para sorrir novamente. Um grande abraço.